Vamos trabalhar então com os nossos tipos de sujeito, pensando na concordância com os tipos específicos, tá? Deixa eu abrir aqui, vamos começar pensando nesses nossos tipos de sujeito. Peraí. Quando nós temos casos especiais, pensando no núcleo, tá? Vamos pensar aqui. Quando nós temos núcleos, pensando no núcleo, núcleos unidos por ou. Olha só. A gente tem duas situações aqui, porque esse ou, ele pode trazer alguns valores diferentes, tá? Se essa conjunção, se esse ou indica, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui. Se ele indica exclusão, que é o mais comum, vamos começar por esse. Se ele indica exclusão ou correção, que seria uma espécie de retificação, vamos lá, exclusão ou correção, o nosso verbo concorda com o núcleo mais próximo, tá? Verbo concorda com o mais próximo. Por exemplo, João ou Pedro. João ou Pedro será o presidente. João ou Pedro será o presidente. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, o será. Singular. Por quê? Porque está concordando com o mais próximo, Pedro. Tá vendo que isso aqui é uma exclusão, né? Ou é um ou é outro, não dá para ser os dois. É excludente, tá? Ou ainda, vamos pegar aqui, se for no plural, o homem ou os ajudantes, plural, né? O homem ou os ajudantes não responderam, melhor, não deixaram rastros. Vamos lá. O homem ou os ajudantes não deixaram rastros. Aqui, deixaram, porque eu tenho ajudantes, tá vendo? Plural. Esse elemento mais próximo. A ideia de correção seria, vou pegar aqui, ainda não foi analisada a prova ou as cenas. Olha lá. Troquei a ordem para deixar um pouquinho mais difícil. Não foi analisada a prova ou as cenas. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu destacar o ou, né? Que eu não tô nem destacando o ou. A prova ou as cenas. O homem ou os ajudantes. João ou Pedro. Tá vendo? Então, aqui tá concordando, nesse outro último caso aqui, ó. Tá concordando com o elemento mais próximo, que é a prova, que tá no singular, né? Então, aqui, ó, plural, concorda com o elemento mais próximo. Singular, concorda com o elemento mais próximo. Singular, concorda com o elemento mais próximo. Essa é a ideia, tá?
Bom, agora, isso quando é uma ideia de exclusão, porque a gente tem um ou que pode ter outro sentido, quando ele quer dizer, por exemplo, alguma coisa que pertence ao grupo, pertence a todos, tá? Não é um ou de exclusão, vamos pensar assim. É um ou que é uma, como eu posso dizer? É uma ideia para todos. Vamos lá. Ideia que pertence a todos, é para geral. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Tá. Aí vamos pegar aqui, né? Se essa ideia é para geral, a gente vai utilizar o verbo no plural. Por quê? Porque é para generalizar, né? Eu acho que é uma coisa bem óbvia isso daqui. Vamos pensar. Era uma sala pequena, onde um grito ou euforia, um grito ou euforia é, um grito ou euforia melhor vou colocar embaixo esse verbo. Um grito ou euforia incomodavam a todos. Olha lá. O que eu tenho aqui, ó? Incomodavam. Tá no plural. Um grito ou euforia. Não é uma coisa ou outra. Tá vendo? Ó? Essa ideia aqui corresponde, nesse caso, né? Essa ideia da sala, ó. Era uma sala pequena, onde um grito ou euforia incomodavam a todos. Então, tá no plural por quê? Porque eles não são isolados. Acaba concordando com os dois elementos. O que incomodava um grito ou euforia. Então, a ideia, esse ou aqui não é excludente. Né? Vamos dizer que esse esse ou é como se fosse includente. Como eles falam, melhor, né? Como se ele fosse inclusivo, né? Então, ele inclui as coisas. Fechou? Então, quando ele inclui, quando ele traz essa ideia de junção, plural. Vamos pegar plural, a ideia de junção. Quando traz essa ideia de separação, ele vai concordar com um dos elementos, que pode ser o mais próximo, né? Ou o no singular ou no plural, mas é sempre com o mais próximo. Aqui não. Aqui esses elementos é como se fizesse parte de tudo. Alegria ou a felicidade vibravam em mim. A alegria ou a felicidade vibravam em mim, tá vendo? A alegria ou a felicidade. O ou são duas características juntas, né? Vibravam, plural, tá? Quando a gente tem esse sujeito unido pelo ou. Ok? Mas, vamos lá, quando a gente tem outra ideia de sujeito, vamos pegar aqui outra ideia de sujeito. Essa é a primeira, núcleos unidos por ou. Quando a gente tem núcleo unido pelo com, dois, ó, núcleos unidos por com, que é a nossa preposição, tá? Geralmente, a gente vai utilizar como? No plural. É o mais comum, mas a gente tem utilização no singular, tá? Primeiro, vamos pensar aqui no plural. Em que circunstância a gente vai utilizar no plural? Quando a gente dá a mesma importância para os dois elementos, quando eles são iguais. Vamos pensar assim, vai no plural quando
quando eles têm a mesma relevância. Mesma relevância. Por exemplo, João com seu amigo construíram uma casa. Estou dando a mesma importância para os dois, né? João com o seu amigo construíram uma casa, ó, plural. Ah, mas professora, João e o amigo, né? Meio que lógico, concorda aqui com o João, concorda aqui com o amigo, mas é essa ideia de dar a mesma relevância, tá? Agora, se eu quero dar relevância para um desses elementos, eu posso fazer a concordância atrativa, mas o verbo tem que vir antes, tá? Então, ó, ou eu posso trazer para o singular, por exemplo, ó, singular, para destacar um. Para destacar um. Mas tem essa condição, né? O sujeito tem que estar antes desse verbo. Então, por exemplo, vou pegar aqui. João, vírgula. E aí a gente acaba separando, né? Eu vou até te dizer por quê. João, vírgula, com o amigo, vírgula. Vamos ver. O que ele fez? João com o amigo construiu, realizou um projeto. Vamos lá. João com um amigo realizou um projeto. Aqui a gente tem uma locução adverbial de companhia, tá? Tá até isolado por vírgula. João realizou. Não quero destacar os dois, não quero dizer que ele fez com... Ali eu tenho o sujeito composto, né? Aqui não, aqui eu tô querendo destacar quem é que de fato fez a obra. O projeto, melhor, né? Foi o João. Aí estabelece essa concordância com o João. Mas isso é para destacar um dos elementos só, tá? Pode ser com uma outra estrutura. Deixa eu pensar aqui numa outra forma. Se a gente tiver depois. É como se fosse o sujeito composto pós-posto, por exemplo. Pela porta saiu a mãe com a filha. Olha lá. É um sujeito composto pós-posto. Depois a gente vai falar sobre ele. Mas, ó, saiu a mãe com a filha, certo? Estabelece concordância com a mãe, que é o elemento aqui mais próximo, destaca ela. Ok? Vamos lá, para outro núcleo unido por mais uma palavrinha. Nesses tipos de sujeito. Quando eu tenho o núcleo do sujeito unido por... Como que eu estou colocando lá? Núcleos unidos por com. Núcleos, melhor, né? Núcleos do sujeito unidos por nem. Olha lá. Nem. Esse nem geralmente é utilizado, vamos pegar aqui, por verbo no plural. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Em que circunstância? Vamos pegar aqui. Verbo no plural. Como é que a gente vai utilizar esse nem com o verbo no plural? Por exemplo, só que os núcleos estão no singular, tá? Nem a riqueza, melhor. Nem o poder, nem a riqueza, nem o poder convenceram João. Pronto. Nem a riqueza, nem o poder convenceram João.
Olha lá. Convenceram, no plural, nem a riqueza, nem o poder. Né? Nenhum nem outro. Então, a gente tem esse verbo no plural. Tá? É formado por esses dois elementos aqui no singular, né? Riqueza e poder. Então, nesse caso, a gente faz uso com esse nem aqui do verbo no plural, porque é como se a gente juntasse os dois, tá? Quando é que a gente vai utilizar o singular? Vamos pegar aqui, ó. Mas quando é que a gente utiliza singular? Porque tem situação em que vai utilizar? Sim. O singular a gente vai utilizar quando a gente tiver um verbo antes do sujeito. Vou pegar aqui um exemplo. O verbo antes do sujeito. Não. Melhor, né? Não vou colocar não adiantou. Não. Não estudou. Melhor. Não estudou o português. João, né? Não estudou o português, nem a matemática. O que mais que ele não pode ter estudado? Nem o RLM, o raciocínio lógico matemático. Pronto. Ó, não estudou o português, nem a matemática, nem o RLM. Não estudou nada, tá vendo? Tá no singular. Por quê? O sujeito ele é colocado depois, ó. E aí? Aí ele tá concordando com esse elemento aqui que é singular. Por isso, tá? Porque tá no singular também, é aquela concordância atrativa, tá? Não é porque, se tivesse o elemento no plural, teria que concordar com ele. Tá? Então, quando esse verbo está antes do sujeito. A gente também vai utilizar o singular quando a gente tem essa relação de exclusão. Então, peraí, vamos colocar a regra aqui, né? Nessa condição aqui, ó, é quando, vamos pegar aqui, verbo antes do sujeito. Verbo antes do sujeito. Porque a gente vai utilizar no singular quando esse nem for excludente, lembra? Ou já excludente já é assim, o nem excludente vai seguir a mesma coisa. Por exemplo, nem São Paulo, nem São Paulo, nem Rio de Janeiro sediará o evento. Olha lá. Nem São Paulo, nem Rio de Janeiro sediará o evento. Então, você tem aqui, ó, sediará no singular, porque se nem São Paulo, nem Rio, tem valor do quê? De exclusão, é excludente, tá? Então, ó, esse nem é excludente. Quando não é excludente, ó, nem a riqueza, nem o poder, nem uma coisa nem outra, ou seja, os dois. Vai para o plural, porque está somando. Quando a gente exclui, é como se a gente tivesse que fazer a concordância com um deles só. Aí fica no singular, tá? Já que a gente está falando do nem, trazendo mais umas relações, vamos pegar aqueles sujeitos que são correlacionados? Pega a nossa regra 4 aqui. Quando a gente tem núcleos correlacionados, núcleos correlacionados. Quem são esses núcleos correlacionados? São elementos assim, com aquela estrutura que a gente viu ali no Enem, seria o não só, mas também, sabe? O não só, como também, não só, como também, ou o assim como, existem algumas variações, né? O assim como, ou tanto e tanto peraí, tem mais aqui lá, tanto isso como aquilo, sabe?
essas expressões? Pois é. Então, quando a gente tem essas expressões, essas estruturas, esses núcleos aí correlacionados, o nosso verbo vai para o plural. Porque é como se a gente estivesse somando, né, pessoal? O verbo para o plural. É uma espécie de soma. Exemplo. Não só João, mas também Maria. Não só João, mas também Maria passariam em breve. Olha lá. Não só João, mas também Maria passariam em breve. Passariam. Plural. Olha a construção. Quem passaria em breve? Não só João, mas também Maria. Então, nosso verbo aqui no plural, por quê? Tem essas correlações, ó, não só, mas também. É a ideia do quê? É a ideia de soma, né? É a ideia de adição. Ou tanto, vamos pegar assim, vamos pegar um tanto como, que essa daí é bem legal. Tanto o português como a matemática reprovam. Pronto. Quem não estuda, né? Então, olha lá. Verbo como? Plural. Tanto o como a. Ó, tanto como. É uma ideia do que? É uma ideia de soma, uma ideia de adição. Aí concorda com o quê? Com os dois elementos. Eles ficam, nesse caso, né, no plural, né? Essa ideia de concordância. É simples. Eu estou separando aqui em vários tipos, mas quando a gente entende o que é sujeito, claramente a gente consegue perceber essa relação, tá? A gente também tem, vamos pegar aqui, alguns casos de sujeitos resumidos por alguns termos, né? Deixa eu, que número tá? 4, 5. Ó. A gente tem casos de sujeitos, vamos colocar aqui. Opa. Sujeitos resumidos, quando eles são resumidos em uma única palavra, sabe? Numa enumeração, por exemplo, tudo, ninguém, nada. Quando isso acontece, quando ele vem com resumido, ele vai concordar com esse nome, ou seja, ele fica no singular, né? Sujeitos resumidos, a gente fica no singular. Por quê? Porque ele vai concordar com esse termo, mesmo que esse termo seja a retomada de vários elementos, sabe? Ele vai ficar no singular, como se ele fosse o quê? Um resumidor, realmente, disso daí. Então, vamos lá, por exemplo, se eu tenho assim, vou pegar aqui, aula, livro, leitura, exercícios, exercícios, vírgula. Tudo ajudou João. Tá vendo? Simples. Por quê? O que ajudou João? Tudo. Singular, porque a concordância é com tudo. O tudo, nesse caso, é esse elemento que resume exercícios, leitura, livro, aula. É o nosso sujeito resumitivo, a gente chama, né? Resumidor, que traz para a gente todas essas ideias em uma única palavra. Então, a concordância do verbo é com essa palavra. Tá? Pode ser tudo, pode ser nada, pode ser ninguém, pode ser alguém, né? Tudo que estabelecer essa relação de resumir o que a gente tem é o que vale, ok? Vamos lá. O 6 vai caber aqui.
quando a gente tem um núcleo, designando, como eu posso dizer? Um núcleo, vou colocar o resumo, que determina pessoa ou coisa. Quer ver? Você vai entender. Pessoa ou coisa. O exemplo sempre deixa claro, tá? A gente vai colocar no singular aqui também. Singular. Como assim? Exemplo. Estudante. Melhor. Vamos colocar uma profissão aqui. Ah, estudante é profissão, professora. Vamos colocar assim, ó. Aluno e estudante de artes marciais, pronto, ó. Aluno, não, vai parecer que são duas coisas, tem que designar, né? Por exemplo, estudante e membro do corpo juvenil afirma sua participação, tá vendo? É uma pessoa só, tá? Para você não pensar que são duas coisas, porque aqui é muito comum que você pense assim, o estudante e membro do corpo juvenil, os dois afirmam. Eu teria a ideia de que seriam duas coisas, mas não. Aqui é um núcleo que determina estudante e membro do corpo juvenil. Ele é um estudante também membro. Aí o verbo fica no singular, tá vendo? Ó? Afirma, ó lá, afirma sua participação. Então, esse e membro do corpo juvenil é um determinante desse estudante, está trazendo mais uma qualificação para ele, não é outro elemento aqui, percebe? Porque se a gente for pensar, mas quem afirma a sua participação? Estudante e membro do corpo juvenil. Então eu tenho dois. Não. O núcleo ele é formado por um elemento que determina quem é o estudante ali, que acompanha, que qualifica aquele estudante ali. Por isso que o sujeito, o verbo fica no singular, tá? Senão a gente vai muito cego para a resolução de questões, pessoal, analisando sem pensar. A gramática, ok, a gente tem as regras, a gente aprende as regras, decora as regras, legal. Só que a gente não pode tirar de cena a nossa interpretação, porque eu tenho que entender aquilo que eu estou lendo. Estudante membro do corpo juvenil afirma, opa, é uma única pessoa, não estou falando de duas, estou falando de uma. E o verbo no singular mostra isso para mim, tá? Vamos lá, volta para cá que tem mais. Vamos pegar uma aqui. Queria bater tudo até o final, vamos ver se vai dar tempo. Ó, quando nós temos núcleos, núcleos infinitivos. Quando nossos verbos no infinitivo aparecem como sujeito, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. A gente pode ter usos diferentes, tá? O verbo ele vai para o plural se esses infinitivos estiverem determinados por um artigo, ou se eles estiverem trazendo ideias opostas. Se não for assim, a gente vai usar o verbo no singular. Calma aí, vamos colocar assim, ó. Vamos pegar aqui. Eu fico aqui falando, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Vamos pegar aqui primeiro com artigo, tá?
o estudar, ó lá, é como substantivo, você tá vendo, né? O estudar e o praticar são fundamentais. Gente, aqui, ó, o verbo, ele não é mais verbo. Por quê? Porque ele está acompanhado do artigo, virou substantivo. Tá vendo? Virou substantivo aqui, ó. Substantivo, substantivo. O que são fundamentais? O estudar e o praticar. É um sujeito composto simples. Aqui vai para o plural, né? Por quê? Vamos pegar aqui, ó. Vai para o plural. Por quê? Porque ele tem ali os substantivos. É como se a gente tivesse um sujeito composto. Se eu tivesse um elemento só, né? Se eu tivesse apenas um elemento, ficaria no singular. Porque é o substantivo, ó. O estudar faz bem, ó. Tá vendo? Estudar. Mas eu tenho aqui verbo? Não, isso aqui é substantivo. Ó o artigo que está aqui acompanhando. Lembra que o artigo substantiva termos? Então, aqui esse faz fica no singular, porque só tem um elemento ali, tá? Então, não é um infinitivo, infinitivo mesmo. Ele está substantivado, tá? Agora, se a gente tiver só o verbo, a gente pode usar no singular ou no plural. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Que aí ele vai estar sem ser substantivado, ele vai ser o verbo impessoal mesmo. Por exemplo, cantar, dançar e rir. Pronto. Faz bem. Ou fazem bem. Tanto faz. Tá? Porque aqui eu não tenho determinante. Tá vendo que ele tá. O que faz bem? Cantar, dançar e rir. Aí, singular. O que fazem bem? Cantar, dançar e rir. Tá vendo? As duas formas são lícitas. Agora, se eu tivesse o cantar, o dançar e o rir, aí eu teria que ir para o plural, né? Fazem. Porque o determinante ali especifica. Agora, dessa forma que está aqui, pode ficar no singular, como pode para o plural, tá? Então, não tem nenhuma divergência. Eu posso estar tanto no singular quanto no plural. A gente tem que perceber aqui, quando a gente vai utilizar, tem uma situação específica. Quando a gente tiver a ideia oposta, sabe? Quando esses verbos indicarem ideias opostas, a gente vai utilizar essa ideia no plural. Por exemplo, falei plural, né? Singular, peraí. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Eu não quero pegar outro slide, não. Vou colocar aqui no cantinho. Rir ou chorar. Rir ou chorar. Rir ou chorar é bom. Pronto, em vez de fazer bem. Rir ou chorar é bom. Porque uma coisa ou outra, tá vendo? É por causa do ou que tá aqui com o infinitivo. Ele é excludente. Por isso que fica como? No singular, porque aqui é excludente. A gente bate naquela regra do ou, tá? A gente acaba batendo naquela regra do ou. Como eu não tenho um sujeito, aqui no meu sujeito, um sujeito para o verbo, com o verbo no infinitivo, vai depender sempre dessa ideia que ele quer passar, né?
Se é de exclusão, se é de inclusão, se o infinitivo está substantivado, se não está. Sofre todas essas alterações. Fechou? Aí, vem para cá. Vamos falar do nosso sujeito oracional. Sujeito oracional. A gente tem uma concordância específica também? Sim. O que acontece? O verbo da oração principal fica no singular, tá? Então, verbo da oração principal fica no singular. Por exemplo, seja oração reduzida ou desenvolvida, tá? Ainda falta estudar estatística, por exemplo, ó. Ainda falta estudar estatística. Ó, estudar estatística é o meu sujeito oracional, tá vendo? Ó? Ainda falta é a minha oração principal. Quem ou o que falta, que está aqui no singular? O que? Estudar estatística. Essa daqui é a minha oração, sujeito oracional, é a minha oração com o papel de sujeito. Então, esse verbo da oração principal, quando tem um sujeito oracional, ele sempre fica no singular. Vamos pegar uma outra estrutura, um pouquinho diferente. Vamos pegar aqui, sabe-se, melhor, isso. Sabe-se que a prova é difícil. Sabe-se que a prova é difícil. Que a prova é difícil é minha oração subordinada. Sabe-se é minha oração principal. Sabe-se isso, que a prova é difícil. Tá vendo? Tá aqui no singular. Por quê? Porque que a prova é difícil é o meu sujeito oracional. Então, aqui, ó, o verbo singular, o sujeito oracional. Fechou? Opa! Vamos ver se eu pego mais uma aqui. Por exemplo, vou colocar aqui no cantinho, né? É preciso que João estude mais. Olha lá. É preciso que João estude mais. Que João estude mais é o meu sujeito oracional. Sujeito oracional. É a minha oração principal aqui, ó. É preciso. Tá vendo? Ou é no singular. O que eu tenho aqui? Verbo de ligação. E o preciso é o meu predicativo do sujeito. O que está faltando? Sujeito. É preciso isso. Sujeito oracional. Tá? Nesse caso, verbo da oração fica no singular. Tá? E para a gente fechar com chave de ouro isso aqui, ó. Quando a gente tem mais um tipo de sujeito, o chamado sujeito coletivo. Como é que fica? No singular, né? A gente só vai ter uma exceção aqui, quando for um coletivo partitivo. Já vou mostrar para você. Coletivo. Coletivo, o nome é no singular, né? Por exemplo, a multidão
gritava sem parar. Olha lá, a multidão gritava sem parar. Quem gritava sem parar? A multidão. É uma concordância simples, ó. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, singular. Professora, mas multidão é mais do que uma pessoa. Multidão, tipo, é galera. Multidão é galera. Como é que eu vou colocar? Multidão gritavam. Não, é a representação que está aqui. Você tá vendo que você tem o artigo, ó, a multidão? Mas e se eu tivesse as multidões? Não seja tapado, aí já tá no plural, né? As multidões gritavam. Mas aqui, ó, é a multidão. Quando a gente tem esse coletivo representado por um único termo. Tem termo que não tem como fazer parte. Por exemplo, arquipélago. Existe arquipélago de alguma coisa? Não. De mais alguma coisa? Quer dizer, arquipélago de alguma coisa além de ilha? Não. Né? É o coletivo do quê? De ilhas. O arquipélago estava longe, não o arquipélago de pessoas. Não tem como. Né? Então, alguns termos a gente consegue trazer um coletivo partitivo, outros não. Multidão é uma palavra que a gente consegue trazer coletivo partitivo. Por exemplo, vem para cá, ó. A gente tem a multidão gritava. Deixa eu pegar um outro. A gente pode ter o bloco, por exemplo. O bloco, que é de pessoas, né? Pode ser o bloco de foliões. Olha lá. O bloco de foliões animava o centro da cidade, ó. Animava o centro. Pronto. O bloco de foliões animava o centro, tá vendo? Animava singular, concordando com quem? Com o núcleo. Bloco. O bloco animava. Certo? Agora, se a gente tivesse, vamos pegar aqui, pegar um que é bem, deixa eu ver, um que é bem comum, bando, ó lá. Um bando pode ser pássaro, pode ser pessoa, um bando de jovens invadiram a praça. Pronto. Um bando de jovens invadiram a praça. Quem invadiram a praça? Um bando de jovens. Tá concordando com quem? Com o núcleo? Não, tá concordando com os jovens, tá vendo? Que é o elemento mais próximo. Mas nesse caso eu tenho um coletivo partitivo, tá? É um coletivo partitivo. Não é um coletivo que eu não consigo separar. Por exemplo, arquipélago não dá, só tem para ilhas. Que mais? A gente tem específico. Enxame pode ser enxame de abelhas, enxame de marimbondo, sabia? Dá para ser para mais de um. Vara. Vara é de porcos. Não dá para usar vara de pessoas, né? Entende? Então, existem alguns coletivos que são específicos e existem alguns que são mais genéricos, que a gente pode atribuir alguns substantivos a eles. Mas a concordância só pode ser essa partitiva se o coletivo assim permitir. Se ele não permitir, não dá, né? Arquipélago de pessoas, vara de pessoas, não dá, tá bom? Essa daí é a nossa concordância. Esses são alguns tipos de sujeitos, né, com os sujeitos, que a gente tem regras um pouquinho particulares sobre concordância.